Olá pessoal, nós estamos aqui novamente em mais um vídeo da série APL que a Rede Tego Regional 1 está produzindo para vocês, com a finalidade de trazer informação, trazer as inovações e mostrar o desenvolvimento que existe a partir de associativismo, de cooperativismo e da união de pequenos produtores. Hoje nós estamos aqui na Universidade Federal de Goiás e vamos conversar com a professora Eli Regina Barbosa de Souza, que é especialista em fruticultura. Para que vocês conheçam então a professora Eli Regina, que vai agora nos falar sobre fruticultura, eu marquei aqui alguns itens do currículo dela e eu tenho que ler, porque é muita coisa e eu não consigo guardar de memória, né? A professora Eli Regina Barbosa de Souza, ela é graduada em agronomia, foi em 94, aqui na Universidade Federal de Goiás mesmo, mestrado em 99 e doutorado em 2006, em produção vegetal. Ela desenvolve pesquisas na área de fitotecnia, atuando principalmente nos seguintes temas: cerrado, frutíferas nativas e comerciais, hortaliças, produção de mudas e substratos. A primeira pergunta que eu faria para a senhora é: qual é a importância da fruticultura na agricultura familiar? Boa tarde. Quando a gente fala em fruticultura, é importante a gente lembrar que o Brasil ele é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, ficando atrás apenas da China e da Índia, né? E quando a gente pensa em Goiás, ele não é um destaque ainda nessa área. Por quê? Porque é um estado mais agrícola, de grãos, pecuária, mas agora a gente está invertendo isso e tem crescido bastante a fruticultura, tanto comercial quanto as nativas que a gente tem aqui na nossa região. Para a agricultura familiar também? Para a agricultura familiar é um ótimo negócio porque a maioria dos fruticultores tem áreas pequenas. Então, assim, o que move a fruticultura no Brasil são pequenos produtores. Então, para a agricultura familiar é muito interessante porque precisa de uma pequena área para estar produzindo. Muito bem, professora. E essas frutas produzidas pela agricultura familiar ou até em propriedades maiores, frutas nativas do cerrado, elas são consumidas aqui dentro de Goiás ou nós exportamos alguma coisa? A grande maioria é consumida na região, porque muitos ainda nem conhecem, né, a respeito dessas frutíferas nativas. Mas a gente tem alguns casos, como o baru, que a gente faz licor e que é exportado para a Alemanha. E normalmente as frutas são consumidas in natura ou processadas? E se forem processadas, que tipo de processamento que elas sofrem? As duas opções. Então, assim, a grande maioria do interior conhece, né, as frutíferas nativas e consome ela natural. Mas o grande problema dessas frutíferas é o pouco tempo de prateleira. Então, você produz e ela logo perde. Então, a alternativa, inclusive para a agricultura familiar, é o quê? Processar essas frutas, transformá-las em outros produtos. Ou seja, doces, geleias, polpas, picolés, farinhas, óleos, né? Tem várias opções hoje, né, com a pesquisa sempre junto, né, para poder auxiliar. Professora, na pecuária dizem que do boi não se perde nem o berro, né? E fizemos uma comparação com a fruticultura, as frutas do cerrado. Qual é a fruta do cerrado que seria o boi? Nós temos uma boiada grande, viu? Mas eu diria que o piqui, por ser mais conhecido, né, a gente poderia eleger, porque dele a gente aproveitaria casca, aproveitaria, né, o próprio fruto, né, em si, tanto in natura. O piqui pode ser consumido in natura, mas a grande maioria conhece ele, é a galinhada com piqui, né, o arroz com piqui. E a gente tem processados, desde pasta de piqui, óleo de piqui. E o que se faz com o caroço do piqui? Além Mudas, de espetar a língua da gente. A gente faz mudas e produz mais piqui. Mas tem alguma utilidade para, tipo assim, produção de óleo, por exemplo? Não, mas a castanha que tem dentro do fruto é muito saborosa. Ah, tá. Aí você aproveita a castanha que está dentro do fruto. Muito bom. A senhora falou numa pergunta anterior a respeito que as frutas elas têm um período de validade muito curto e tal, elas têm que ser processadas, né? Queria pedir para a senhora dar exemplos assim de
de processamento de fruta, que tipo de produto que se pode fazer com várias frutas do cerrado. E nominasse mesmo essas frutas que a senhora conhece tão bem. Quando a gente pensa em processar, a forma mais prática é fazer o quê? Polpa. Aí polpa você pode fazer de todas, né? Mas daí quando a gente passa para industrializar mesmo, a gente pode pensar em geleias. Isso a gente pode fazer com cagaita, com mangaba, com buriti e várias outras frutas a gente tem condições de fazer. A gente pode fazer sucos, né? Algumas cachaças. Ora, Então, assim, tem um leque muito grande de opção. E inserir isso também em farinhas, fazer bolo, fazer pão, né? Então, tem uma opção muito grande hoje. e por que a gente não encontra essa gama de produtos, por exemplo, num mercado, num empório, alguma coisa assim? E são todos consumidos nos núcleos familiares? Porque a gente não tem muitos plantios comerciais. Então, o que a gente tem hoje é o extrativismo. Então, tem lá na fazenda, lá na roça, ele vai lá, coleta aquilo ali, comercializa na beira da estrada. Então, assim, não tem uma cadeia formada ainda para essas frutíferas. A mais organizada, eu diria que é do piqui. Eu queria perguntar então para a senhora o seguinte, de acordo com as suas pesquisas, os seus trabalhos, se existe alguma predominância de algum tipo de fruto no cerrado, dependendo da região ou do tipo do solo. A gente fala são todos frutas do cerrado, mas dentro do cerrado a gente ainda tem biomas ali dentro que são diferentes. Então, por exemplo, um cajuzinho do cerrado, ele prefere o quê? Um solo que tem mais pedras, né? Então, se a gente já olha para uma cagaita, para um piqui, já é mais um latossolo, que não tem grande quantidade de pedras. Então, isso varia dentro do cerrado. Com relação agora ao aproveitamento dos frutos do cerrado para ações medicinais, o que as suas pesquisas indicam até agora? Tem se estudado bastante a parte medicinal desses frutos, né? Então a gente conhece pouquíssimo. O que a gente sabe são os saberes populares. A população que tem essas frutas utiliza isso na medicina popular. O que a universidade hoje tem feito é o quê? Provar cientificamente que aquele produto, né, tem algum efeito medicinal. Um exemplo mais recente que eu posso citar é o pessoal da farmácia com a equipe do professor Edmilson Cardoso. Ele tem estudado há mais de 10 anos a mama cadela, que é uma frutífera do cerrado, e verificou que o extrato que é feito dessa planta consegue controlar vitiligo, que é uma doença de pele, né? Então, assim, as pesquisas muito avançadas e provavelmente logo a gente já terá, né, um medicamento no mercado. Significa que a gente não tem ainda aproveitamento comercial dessa pesquisa do professor Edmilson com relação à mama cadela. Eu acho que está em fase experimental agora. Fase experimental. Mas assim, tem vários estudos, né, para ver o efeito de outras. O que tem em relatos é que todas elas têm propriedades medicinais. Professora, entendendo que quem trabalha mais com as frutas do cerrado são as pessoas que fazem mais extrativismo e não existe uma preocupação em você obter pomares para desenvolvimento de fruta, então é uma coisa meio artesanal. Queria perguntar, é do seu conhecimento se existem reuniões, uniões de produtores em APLs ou então em associações, sindicatos que possibilite o aproveitamento mais satisfatório dos frutos que são colhidos no cerrado? Quando a gente fala em fruticultura, o ideal é que eles se organizassem, né, em cooperativas. Quando a gente pensa em frutíferas do cerrado, eu não tenho conhecimento que tenha cooperativas, mas provavelmente por ser muito localizados, devem ter alguma organização sim. E isso é muito importante, porque facilita principalmente o escoamento dessa produção, né? Bem, nós falamos sobre frutas do cerrado, agora eu quero abrir um pouco mais a nossa conversa e perguntar a respeito de frutas de modo geral. Existe plantio regular de frutas de modo geral aqui no nosso estado de Goiás para processamento, para exportação? O que a senhora comenta sobre isso? Quando a gente pensa as frutíferas comerciais, Goiás ele é um grande produtor de banana e de citros, laranja, né? Hoje, Goiás, a gente tem cerca de 14 mil hectares de banana e cerca de 7 mil hectares de citros, são as mais produzidas.
Isso não é suficiente para atender o nosso mercado, né? O mercado interno não é suficiente? Não. Então, assim, a gente produz, não é suficiente e acaba trazendo de fora também para suprir, né, o mercado. Outros frutíferos que a gente tem destacado bastante a produção é a uva. Foi uma novidade que chegou aqui, né? Embora a gente saiba que uva, né, a gente remete a clima frio, né? Mas a Embrapa, né, e outras agências de pesquisa conseguiram, né, fazer com que a gente tenha cultivares adaptados para essa região. Então tem crescido bastante, né, a questão da uva aqui em Goiás. No caso específico da uva, a produção ela é vendida in natura ou ela é processada também? A gente tem processamento, né, de vinhos, é muito conhecida da região de Paraúna, né, na Serra das Galés tem. E tem outros também municípios produzindo, né, vinho, mas assim, igual Itaberaí produz suco, né, aqui perto, e tem o consumo também in natura, né, a venda in natura. A senhora não comentou duas estrelas da fruticultura nacional que aqui a gente consome demais. Uma é a melancia, né, de Uruana, que é tida como a terra da melancia, né? E outro é o mamão. Mamão vem de onde? Formosa, né, região de Formosa. Na verdade, o mamão que é consumido aqui, não é produzido aqui em Goiás. Não Tem é? pouquíssimos produtores de mamão aqui. A maioria, né, vem da Bahia, na verdade, para suprir nosso mercado, né? E a melancia? E a questão da melancia, embora ela seja uma fruta, né, a gente, quando vai ver estudos de melancia, ela está mais dentro das hortaliças. Por quê? Porque ela não é uma planta, né, uma árvore. Então a gente classifica ela mais como hortaliças. E Uruana realmente é referência. Tem uma grande produção aqui no estado. Tudo bem. Professora, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito da agricultura 4.0. Como é que a senhora vê a implantação, chegada da agricultura 4.0? Esse é um termo recente, né? Por quê? Está muito ligado aqui à tecnologia, né? Então, assim, ao processamento da informação. Então, quando a gente fala em agricultura 4.0, a gente lembra sempre de que automação de máquinas, né? Então, assim, é uma realidade hoje muito grande. Então, a gente tem grandes produtores aí de grãos, né, que utilizam máquinas totalmente automatizadas, não precisa de um operador humano, né? Você faz isso tudo via remoto, né? Isso é muito interessante. E aliado a isso também, hoje a gente tem vários softwares que ajudam muito ao que é a tomada de decisão. Então, assim, a agricultura, de uma forma geral, ela é muito dependente do clima. Então, hoje a gente tem softwares que monitoram o clima. Então, você consegue prever quando pode ocorrer uma praga, uma doença, quando você vai ter escassez de água, que você vai precisar irrigar mais, né? Então, é uma tecnologia que veio e é muito interessante para ter uma decisão mais assertiva na hora de fazer, né, uma tomada de decisão mesmo na fazenda, né? Mas não se aplica à agricultura familiar. É uma realidade que ainda não chegou na agricultura familiar, né? Mas com certeza a tecnologia sempre aumentando vai chegar, né? A fruticultura aqui em Goiás, ela trabalha com ambientes integrados, com produção integrada, ou seja, o gado que produz o adubo e o produtor utiliza aquilo para adubar a terra. Como é que funciona de modo geral isso daí? Se a gente pensar em agricultura familiar, eu acredito que sim. Sim. Porque ele tem o gado ali, tira o leite, faz um queijo, né? E se ele tiver frutas nativas, é uma opção muito interessante começar a colher essas frutas, pensar em processar, fazer um doce, né? A venda de uma geleia. Tudo isso ia ser o quê? Uma opção a mais para ele. E se ele não tem nativo, por que não plantar, né? Hoje a gente tem muitos viveiros, né, que tem mudas de nativos para serem comercializadas. Ou ele mesmo fazer a sua muda, né? Quando a gente chegou aqui, a senhora estava contando a respeito de um plantio experimental de cagaitas que existem ali, que a gente já vai ver agora mesmo. E a senhora falou uma coisa muito interessante, né? As árvores do cerrado, elas sobrevivem por uma razão. Qual é essa razão? Conta pra gente. Então a gente sabe que nós temos duas épocas bem distintas no cerrado em relação ao clima. Uma época seca e uma época chuvosa. E a grande maioria dessas frutas nativas produzem quando? Na época seca, que não tem água,
elas não são irrigadas, estão produzindo flores e frutos. Mas o grande segredo do cerrado é o quê? O sistema radicular. Então ele tem um sistema radicular 3 vezes maior do que a parte aérea. Então ele consegue a raiz aprofundar, né, e conseguir água no subsolo ali suficiente para essa produção. Então quando a gente pensa em ter essas frutíferas, não é preciso ficar preocupado em irrigar, em adubar, elas são muito adaptadas, né, a esse clima e a esse solo. Muito bem, a gente vai dar uma olhada agora nas árvores que a professora mencionou e em outras árvores que nós temos aqui, né, na Escola de Agronomia da UFG. Nós estamos no pomar, na fruticultura. Aqui na Escola de Agronomia nós temos várias pesquisas com diferentes espécies nativas do cerrado. E temos também várias coleções, né, bancos de germoplasmas. Temos de cagaita, de mangaba, de piqui, de cajuzinho, de baru, de jatobá do cerrado. E aqui mais próximo, né, a gente tem o quê? A cagaita, que é uma espécie muito interessante. O fruto, né, ele é produzido agora em outubro e é uma planta que ela consegue ter um ciclo muito rápido. Em um mês, a planta emite botão floral, emite flores, emite fruto e esse fruto já fica pronto para ser colhido. Como ele perde rápido, depois que ele cai no chão, 24 horas depois ele já fermentou e já não serve para consumo. Então a gente pode fazer o quê? Polpa, né? E fazer geleia, fazer suco, picolé, sorvete, né? Temos várias opções de processamento. O piquizeiro também é uma grande opção, né, para o pequeno produtor. Além, né, do famoso arroz do piqui, galinhada com piqui, o piqui também ele pode ser consumido, né, in natura. Hoje a gente encontra no supermercado vários produtos processados à base do piqui. Temos pasta de piqui, caldo quinor, né, de piqui, temos piqui em pasta. Então assim, o piqui em conserva, tanto ele em lascas quanto o fruto inteiro. E é um dos frutos, né, mais conhecidos, né, na região. Nós temos também uma outra espécie que é o jaracatiá. Ele é conhecido como mamãozinho do cerrado. Então ele tem um aspecto, né, do fruto igual ao mamão, só que ele é de tamanho menor, o fruto muito saboroso e muito utilizado para fazer doce. Tem região de São Paulo que tem inclusive a festa do jaracatiá, onde é feito vários produtos, né, à base desse fruto. Sobre assistência técnica, o agricultor familiar ele pode contar, além do ITEGO, né, com o Senar. O Senar hoje faz vários cursos na área de fruticultura e tem também a assistência técnica da Emater, né? Tem vários agrônomos da Emater que podem estar dando esse auxílio. Basta o agricultor, né, entrar em contato com alguma dessas instituições. E tem também, né, a universidade que pode dar algum auxílio. Gente, muito obrigado por terem assistido esse nosso vídeo. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muitas coisas sobre frutas, assim como eu e a nossa equipe que está aqui também aprendeu. Queremos agradecer a professora Eire Regina, que nos deu uma verdadeira aula sobre frutas e as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas por ela e pela universidade. E se você gostou, tem alguma dúvida, mande seus comentários para o nosso e-mail que você vai ver aqui abaixo da tela. Nós faremos questão de responder para você. Em tempo de pandemia, estamos todos devidamente protegidos e resguardados. E enquanto a pandemia não passar, a recomendação é: fique em casa.